Como eu e você, irmãos, precisamos, Espírito Santo, não foi assim que eu aprendi, não é assim que eu entendo, mas fala comigo que o teu servo ouve, ensina-me a tua palavra. A pior coisa, irmãos, é pegar alguém de dura cerviz. É o homem que não mudo. É o Gabriela, eu nasci assim, né? É o Gabriela, versão gospel, que não quer mudar, que não quer considerar e falar: Senhor, será que é isso mesmo? Nós vamos ver aqui que Paulo vai tratar a respeito de divórcio. Nós estamos hoje vivendo uma fase, irmãos, que deu divergência. Eu não falo mais em nenhum casamento, até que a morte nos separe. Vou falar no do Sandro, porque já são 25 anos agora, fiz separar dela, agora você apanha de mim. Agora é até que a morte separe. Que o Sandro vai fazer 25 anos de casado, né? Eu vou ter o privilégio de estar lá celebrando esse tempo tão rico, maravilhoso, mas assim, mas eu não falo mais, irmãos, para ninguém, até que a morte nos separe, dona Creuza. Porque assim, é até que a primeira briga nos separe, até que a divergência nos separe, até que a sogra nos separe, até que o dinheiro nos separe, até que a crise financeira nos separe, até que a enfermidade nos separe, até que o cachorrinho nos separe. Tudo está sendo motivo de divórcio, irmãos. Tudo agora é motivo de divórcio. Eu tenho o direito de ser feliz. E quem diz que ter direito de ser feliz é fazer tudo que você quer? Porque o Evangelho diz: negue-se a si, negue-se a si. Vamos lá? Prontinho aí? 1 Coríntios capítulo 7 diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio. Então eu quero aqui, irmãos, vamos mergulhar no texto, porque Deus sabia que eu e você iríamos estar aqui hoje ouvindo. E uma coisa que a gente precisa estar aí atento: algumas pessoas, para justificar o pecado, dizem assim: os tempos mudaram, a Bíblia precisa ser revista porque os tempos mudaram. Não, irmão, deixa eu dizer uma coisa: mais de 80% dos imperadores romanos, aqui o Maurício é professor de história, e pode pergunta para o seu professor de história na escola, viu? Pergunta lá na escola: é verdade, meu pastor disse que mais de 80% dos imperadores eram homossexuais. Pergunta lá. Ah não, a gente precisa rever, porque hoje cresceu muito. Que cresceu muito, filho? Já tinha lá naquela época. Já tinha lá. O deus Apolo era homem, era uma suruba gigante lá de homem com homem, irmãos. Aí, lá na deusa Afrodita lá, eles adoravam a deusa Afrodita fazendo sexo com as prostitutas sexuais. Olha que coisa louca. Aí quando cansava de mulher ia para homem, quando cansava de homem ia para mulher. Um bacanal louco. Então, é porque hoje os tempos mudaram. Não, irmãos, nós estamos falando de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Então não tem essa de querer atualizar a Bíblia, porque isto daqui, quando a gente estuda a igreja de Corinto, irmãos, parece que está fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V na comunidade da graça de São Mateus. Não vou nem falar da Assembleia de Deus, Brasil para Cristo. Vou falar da gente aqui, ó. Da gente aqui. Olha a sequência do... vamos lá, vamos só tratar esses dois primeiros. Primeiro que a gente percebe aqui no texto, que ele está dizendo assim, não tocar, que esse tocar aqui, né, no verso 1, que diz, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, por quê? Eles haviam escrito uma carta para o apóstolo Paulo com algumas dúvidas. É normal termos dúvidas. E por isso nós precisamos consultar pessoas mais maduras, santas de Deus, que sejam referenciais para você, de gente com temor e tremor. Então eles escreveram uma carta para Paulo fazendo perguntas. E aí ele diz aqui, não toque em mulher para relação sexual. Ele está falando aqui, ó. Por quê? Mas por causa da imoralidade, o que estava acontecendo ali? Uma imoralidade absurda em Corinto. Fruto do quê? Do meio em que eles viviam. Os homens ficavam cobiçando a mulher do outro. Não é algo só nosso. A mulherada ficava cobiçando o marido da vizinha.
E os solteiros, viu, deixa assim ser bem rasgado aqui, porque a gente ouve a respeito disso fora da igreja, e dentro da igreja parece que é proibido a gente tratar o assunto. A questão da masturbação. Homens ficavam se masturbando pensando na mulher do vizinho, e mulheres ficavam se masturbando pensando no marido da vizinha. E Paulo está chamando a atenção de que havia imoralidade no meio deles. Repita comigo assim: eu não posso ser influenciado pelo meio, eu preciso influenciar o meio. Eu fiquei feliz, ontem teve aqui o lançamento de alguns irmãos aqui da nossa igreja, e começaram uma empresa de camisetas, e eu gostei tanto, ganhei essa de presente. E eu gostei porque o nome da empresa se chama Holic, e uma mistura de santidade radical, só que vindo de jovem, e eu fiquei feliz com isso. Santidade radical. O que é santidade radical? Eu quero fazer de forma radical aquilo que agrada a Ele. E eu mencionei lá que nós estamos no mundo não para viver no mundo, nós estamos no mundo para mudar a história do mundo. Repita comigo: eu não estou no mundo para viver no mundo, eu estou no mundo para mudar o mundo. Você entendeu o que você acabou de dizer? Diga assim: Deus espera que eu mude a minha geração. E eu apoiei um negócio desse, Maurício. Jovens querendo fazer, olha as grandes revoluções. Por isso que a Bíblia diz: jovens os escolhi porque sois fortes. Mas o jovem ali não é só questão de idade, não. Tem um monte de velho que tem espírito jovem. Eu, por exemplo. E tem uns jovens que tem espírito de velho, irmãos. Ó vida, ó céu, ó azar, ó dor. Não. Diga assim: eu preciso provocar mudanças na minha geração. Então daqui Paulo ensinando, cuidado com a imoralidade. Eu sei que em Corinto é um bacanal, eles fazem uma festa louca, mas isso não é o que Deus tem para você. Não toque mulher nenhuma enquanto você estiver solteiro. Ah lá, outra coisa ainda dentro desses versículos, que diz, ó, cada um deve ter apenas uma mulher, e a mulher um homem. Por que isso? Porque tinha um monte, a gente pensa que é algo nosso, moderno, Dona Flor e os seus 2 maridos. Não, irmão, já tinha lá em Corinto mulher que tinha os 2, 3, 4 maridos. E já tinha homem lá que tinha uns 3, 4. A gente pensa que algumas coisas é luxo, é privilégio da nossa sociedade, Ju. Não, o pecado está destruindo a raça humana desde o jardim do Éden. Por isso que não tem o que atualizar. É nós que precisamos nos atualizar aquilo que a Bíblia ensina que eu e você precisamos fazer. Amém? Diga assim: o meu pai quer colocar em ordem muita bagunça na minha mente e no meu coração. Olha o que estava acontecendo. Eles haviam se convertido ao cristianismo, mas tinha muita coisa que, sem eles perceber, eles estavam na vibe do povo de Corinto. Eles estavam fazendo e achando que era normal, aquilo que Deus não chama de normal e Deus quer colocar em ordem. Era o que estava acontecendo lá. E dentro disso a gente aprende aqui, viu, homens, fujam e se afastem de homens que se lambuzam com a pornografia. Homens andem com homens que se lambuzam da presença de Deus. O cara ficou mandando um videozinho para você meio estranho, deleta o cara. Porque olha só, hein? O pagão, o ímpio mandar um videozinho, a gente entende. Agora, crente mandar, um salvo em Cristo, mandar um videozinho com dupla intenção no vídeo, aquelas brincadeirinhas, aqueles videozinhos que insinuam, ei, se lambuze com quem se lambuza com a presença de Deus. Eleva o padrão, irmão, eleva o nível, não baixa o padrão, porque Deus espera tanta coisa de mim e de você. Irmãos, Deus sonha tanto comigo e com a sua eternidade. Não se nivele pelo mundo, se nivele por aquilo que o Pai reservou. Por isso a oração: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Meu corpo pode até desejar isto, tenho vontade, curiosidade de ver o videozinho, mas ó, tô fora,
tô fora, sai, fuja disso. É o que o texto está dizendo aqui, ó. Cadê o texto aqui? Mas por causa da imoralidade que havia entre eles. Então, eu até coloquei aqui, né? Se não invadir a cultura, ela invadirá você. Porque se você não invadir, as pessoas precisam perceber que assim, todo mundo riu e você ficou com cara de estado, não é chato, mas perceber assim, eu acho que ele não gostou muito. Mas tem alguns crentes, irmão, só que você vai vendo que ele está rindo, você vai assim, você é louco, mano. Você viu uma piada suja, cabeluda? Eu não posso ser chato, né, pastor? Então, eu coloco aqui, no ambiente que não é o ambiente que te modela, mas é você que modela o ambiente. Eu me lembro de uma vez, eu fui em um barzinho, o pessoal trabalhava comigo na Itaú, departamento de RE, olha, departamento de RE de Itaú, há só 30 anos atrás, 30 anos atrás, não estamos falando de agora. E aí nós fomos para um barzinho, de tanto insistirem, vamos, eu falei, mas eu não bebo, vocês sabem que eu não bebo, não, mas vamos lá para estar com a gente. E eu falei, tá bom, por causa de vocês eu vou. Aí eu fui lá, aí cheguei lá, aí todo mundo pedindo, né, um monte de bebida lá, e aí quando chegou lá, e o garçom anotando de todo mundo, né, aí eu primeiro fiquei quietinho, você vai beber alguma coisa? Eu falei, não quero beber nada. Aí começou, aí a primeira rodada, e todo mundo, papo daqui, ri de lá, e eu, graças a Deus, todo mundo gostava muito de mim, e eu ria com eles, não precisava, tem um monte de piada, irmãos, que não precisa comprometer a moralidade, piadas engraçadas. Qualquer hora eu vou começar a contar para vocês algumas piadas a respeito do Corinthians. Eu choro de rir, não preciso entrar na baixaria, pronto, só falar mal do Corinthians e já é motivo de riso. Aí, o que ocorre? Aí volta o garçom para fazer de novo o segundo pedido, só que dessa vez ele pegou e falou assim, só você não havia pedido, vou começar com você, o que você quer beber? Eu falei, meu amigão, tem suco de laranja? Ele olhou e falou, aqui não tem suco de laranja. Eu falei, então vai uma Coca-Cola, pode ser uma Coca-Cola? Tem Coca-Cola? Eu falei, o povo aqui não bebe, mas a gente tem, então tá bom. Quando eu pedi a Coca-Cola, e todos que estavam na mesa, nós estávamos em 15, cancelo o meu pedido. Uns haviam pedido vodka, outro uísque, outro cerveja, e outro. Cancela. Quando eu olhei em cima da mesa, haviam 15 Coca-Colas na mesa. Eu não precisei falar nada, mas por causa do respeito, aí entra aqui essa frase, não é o ambiente que te modela, mas você que modela o ambiente onde você está. Eu não precisei falar para eles que eu não bebo porque eu sou crente, não. Falei, isso aqui eu não gosto, isso não me faz bem. E isso eu não gosto. É porque você é crente? Não é porque eu sou crente, não. É porque isso eu não gosto e não me faz bem. Ponto. Aí quando eu vi, estava todo mundo tomando Coca-Cola junto comigo. Também não faz bem, né? Mas eu gostava. Vamos lá. Vamos lá. Olha que coisa aqui. Eu escrevi algo. A solução continua sendo a mesma. Achegai-vos a Deus por meio de Jesus, e Ele se achegará a vós. Quanto mais próximos de Deus, de um Deus santo e perfeito, mais o maravilhoso processo de santificação enche o nosso coração. Nós precisamos entender, irmãos, que santificação não é um peso religioso, mas é alegrar-se com a presença do seu Pai. Falei ontem com a moçadinha aí, foi assim, holy, santo. A gente pensa que santificação é aquela coisa de veinho cocoroco, que não vai para a igreja, que vai para a igreja de bengalinha, que tem o cabelo que vai lá grudado no chão, que nas axilas tem 10 quilos de pelo de um lado, 10 quilos de pelo do outro. Não, santificação não é isso. Santificação é quanto mais eu me encho da presença do meu Deus,
quanto mais eu percebo que eu alegro Ele em tudo aquilo que eu faço. Entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Então santificação não é medido pela sua roupa, santificação é medido pelo seu coração. Eu quero é Deus, eu quero Deus na minha vida. E eu não é por causa dos outros, Grimaldi, mas é quanto mais eu me encho da presença de Deus, mais eu me esvazio dos valores deste mundo. Vamos aplaudir o nosso Pai por isso? Glória a Deus. Repita comigo assim. Eles fizeram uma mistura que eu gostei. Fala assim, Holic. Diga, Holic é a expressão de uma santidade radical. Seja radical para Ele, amém? Amém? E aí, vem lá, continua aqui, versículo 3. Nós estamos só esquentando, vai pegar uns textos aqui, que só o Senhor. Vamos lá. O marido, verso 3, deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Repita comigo assim, os homens. Diga assim, a Bíblia diz que eu tenho deveres conjugais. Eita Deus. Mas não para só com a gente. E da mesma forma, a mulher para o marido. Diga assim as mulheres, eu também tenho deveres conjugais. Ô, irmã, se você concordando ou não, eu tenho uma palavra, né, minha para você. Vá pentear macaco. Porque a Bíblia diz que depois que você casa, você marido tem deveres e você mulher também tem deveres. Vamos lá. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Quem está do lado da sua esposa? O marido olha para sua esposa assim e fala para ela assim: você é minha propriedade. Quem disse isso, irmãos? Ah, eu não concordo. Meu irmão, não estou nem aí que você concorda ou não. Que a Bíblia diz que a mulher é propriedade do seu marido. Eu faço muito uso disso lá em casa. Olho para ela e falo assim: é minha propriedade. Direto. Agora, olha a sequência. Da mesma forma, o marido também não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Agora inverteu. Mas sim a mulher. Agora a mulher diga para o seu marido assim: ó, você está aqui na minha mão. Diga para o maridão: você está aqui na minha mão. Tem um cantiquinho que ai Senhor, esposo da Tânia, o Claudemir, a Tânia canta para ele direto. Eu fui lá na casa dele, ela estava cantando: tá dominado, tá tudo dominado. Ela canta lá pro Claudemir. Então, irmãos, olha, eu e você precisamos entender. Repita comigo: os casados, o meu corpo, a Bíblia diz, tem um dono. Nós precisamos entender isso, porque é bíblico. Olha agora a sequência. Ah, pastor, mas a bandeira do feminismo, vá pentear macaco. Não quero saber o que estão dizendo. Eu quero saber daquilo que aquele que é eterno. Este livro foi escrito pelo eterno. Ah, mas o movimento pode continuar movimentando para o quinto dos infernos. Porque entre aquilo que é o movimento e aquilo que a Bíblia diz, eu fico com aquilo que a Bíblia diz, ponto. Vamos lá. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois se unam de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Agora nós vamos lá. A Bíblia está dizendo, repita comigo: mais do que ir para o monte orar, fazer campanha, corrente, círculo. A Bíblia diz que existe algo poderoso que protege, que blinda o meu casamento. A Bíblia chama isso de sexo. É o que está escrito, irmãos. Ou não é? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó.
exceto, a gente só pode negar relação sexual, exceto para orar. E por um pouco tempo, porque depois que acabou a oração, volta a namorar. Mas uma cosmovisão distorcida, que tem aparência de santidade, mas é humana, porque tem muita coisa que tem aparência de santidade, mas é humana, a gente se priva de algumas coisas que alegram o coração de Deus. Os casados, repitam comigo, todas as vezes que eu tenho relação sexual com a minha esposa, os céus fazem festa. Você viu que diminuiu até a tonalidade? Porque para a cosmovisão de muita gente, sexo é pecado. A gente não trata sobre isso na igreja. Só que olha que coisa poderosa e maravilhosa, irmãos. Gênesis se une a Apocalipse. O primeiro livro da Bíblia está apontando para o último livro da Bíblia. Pergunta: por que no céu não vai ter sexo? Já parou para pensar? Por que não vai ter sexo no céu? Respondo com uma outra pergunta: por que nós não sacrificamos mais cordeiro? Por que a gente não mata o cordeiro e a gente derrama o sangue do cordeiro? Por que a gente não faz mais isso? Porque o cordeiro apontava para a vinda de Jesus. Jesus veio, acabou, não preciso mais. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você olha para a relação sexual de um homem e de uma mulher, ela está apontando para Apocalipse, porque o ápice de prazer será quando a noiva encontrar o noivo nos céus. A gente chama isso de gozo, a gente chama isso de grande alegria. Os médicos chamam de orgasmo, que é uma explosão de alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você: o sexo tem um apontamento escatológico de quando o noivo, Cristo, encontrar a noiva, a igreja, e a Bíblia chama isso de as bodas do Cordeiro. Haverá uma explosão de alegria. O sexo, quando nós temos relação sexual, está apontando para uma alegria que nós teremos, que nunca acabará. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Diga os homens para mim, repitam comigo assim: eu vou propor para a minha esposa uma campanha de 21 dias. Diga: eu vou propor para minha esposa, que é minha propriedade, para proteger. Os irmãos estão rindo e não estão repetindo. As mulheres já baixaram a cabeça. Irmãos, eu estou falando que a Bíblia orienta. Vamos lá, repita, continue aqui os homens comigo. Eu vou propor para minha esposa uma campanha santa, que vai proteger e abençoar o nosso casamento. E agora, a partir de amanhã, porque hoje, irmão, você vai ter que comer rabada, mocotó, giló. A partir de amanhã, uma campanha de 21 dias de sexo contínuo. Aí os homens que gritam assim, chega no quarto dia, fala assim: amor, vamos dar um pause na campanha? Vamos dar um break na campanha? Irmãos, estou inventando, é o que a Bíblia diz. Olha lá, tem alguns caras que estão com cara de que eu falei besteira. Deuteronômio capítulo 24, verso 5. Deuteronômio capítulo 24, verso 5. Diz lá: quando um homem, orientação de Deus, é de Deus. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Os homens leiam junto comigo, os homens, não, as mulheres. As mulheres leiam junto comigo. Por um ano inteiro ficará na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Lua de mel de um ano, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. O Mauro já está falando, nasci na época errada. Falei: Senhor, os caras bons aqui tiveram 7 dias de lua de mel.
O judeu tinha 1 ano de lua de mel. Haja mel, irmãos, haja mel. Agora, irmãos, repita comigo: o sexo alegra a Deus. Como a gente precisa entender, insisto novamente na cosmovisão. Nós tivemos uma visão tão destruída e distorcida. Por que ele está tratando isso com a igreja de Corinto? Porque o sexo na cidade de Corinto era um bacanal horrível, que desagradava, que era algo imoral, algo sujo. E eles estão trazendo isso agora para dentro da igreja. Não, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alegria, eu vejo a glória de Deus, vi na minha lua de mel, vejo na minha casa. Quando eu tenho relacionamento, porque a bênção do Senhor entra no meu quarto. Não vai dar tempo de tratar isso aqui. A beleza de quarto. Por que eu insisto? Não tenha televisão no seu quarto, porque o nosso quarto aponta para aquilo que no tabernáculo era chamado de o Santo dos Santos, o lugar da plenitude, do gozo, da alegria, da intimidade, aonde Deus se revelava ao homem e o homem se revelava completamente a Deus. Por isso que o seu quarto precisa ser um lugar, irmãos. Evite usar celular no seu quarto, evite ter televisão no seu quarto, porque quarto é lugar de mergulhar um no outro, é onde 2 se tornam um. Quarto é lugar onde há derramamento de sangue, quarto é lugar de complexidade, quarto é lugar onde a gente se completa, onde as diferenças caem, é onde a gente abre as nossas limitações, fragilidades, mas a despeito de todas as nossas diferenças, nós nos tornamos uma coisa só. E quando 2 diferentes se unem em prol de um propósito, a mão do Senhor vem e se manifesta. Alguns de nós, irmãos, temos dificuldade de enxergar a presença de Deus quando nós estamos tendo relação sexual com a esposa, com o seu marido. Por quê? Porque fomos afetados por uma visão demoníaca, porque o diabo, desde o início, procura deturpar aquilo que Deus criou para o bem do seu povo. Diga assim: o meu pai fica feliz quando eu estou feliz. Eita! Hebreus fala que o sexo, que o casamento, ele precisa ser venerado. Olha que coisa preciosa. Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Diz lá: goza a vida. Estou lendo a Bíblia, viu, irmãos? Não é um terapeuta sexual que eu não sou, não é um sexólogo que eu também não sou. Eu estou só compartilhando com você aquilo que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Goza a vida com a mulher que amas. Quantos dias, irmãos? No início do casamento? Não. Quantos dias, irmãos? Todos os dias de tua vida. Diga assim: eu preciso me alegrar no quarto todos os dias da minha vida. Pastor, o Lázaro não sai da caverna. Impõe as mãos, irmã, e diz: levanta-te, põe-te em pé que falarei contigo. Canta, ressuscita, e Deus vai dar vida àquilo que está morto, irmã. Porque tem coisa que precisa de apenas um toque. Apenas um toque. Toca para ajudar. Mas alegre-se. Ai, pastor, eu não tinha que ter vindo hoje, eu sabia. Cosmovisão de um entendimento profano. Porque sabe o que desagrada a Deus? Você dormir com a sua vizinha, com o seu vizinho. Você ficar se masturbando pensando em alguém da televisão, de um filme. Agora, quando você tem prazer e quando você toca a mulher e o homem que você ama, isto traz alegria para o seu Pai Celestial. Toma que é tua. Amém? Quem está do lado da esposa fala assim: a campanha começa amanhã. Verso 6. Verso 6. Amém? Olha lá. Digo, verso 6. Vamos para a Bíblia aqui, irmãos. Verso 6. Digo isto, não. Eu já tinha lido o anterior. Eu li até quando? Até qual? Agora nós vamos para o 7. Gostaria
que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, como era Paulo. Paulo era um solteirão, Paulo não tinha. Não vai inventar o que não está escrito. Ah, Paulo era viúvo, não está escrito. Nem historiador nenhum confirma isso. Paulo era divorciado, também não está escrito isso. O que a gente olha na Bíblia é que Paulo não tinha mulher nenhuma, ponto. Isso basta para mim. E olha o que Paulo então está dizendo. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom, presente. Diga assim, ser casado é um presente, mas também ser solteiro, biblicamente, também é um presente. Olha lá, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Verso 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem se casar, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Ah, não vou casar, não é isso que Deus tem para mim. Mas fica de olho nas minhas irmãzinhas da igreja. Então casa, filho. Ai, mãe, eu não quero casar, mas fica de olho nos irmãozinhos da igreja. Então, a Bíblia está dizendo aqui, para não ficar ardendo em desejo, casa logo, filho. Casa logo, para não ficar fazendo besteira. Verso 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Verso 11. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Verso 12. Isso aqui é importante agora, verso 12. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie. Agora vamos pegar aqui esse verso 12. Eu mesmo digo isto, não o Senhor. Alguns usam erroneamente, dizendo que aqui Paulo abre um parênteses, como se fosse ele falando e não Deus falando. Não é isto. Aí é onde a gente precisa assim de regras de hermenêutica, que a gente chama isso de interpretação das escrituras, que o texto precisa explicar o próprio texto e que a Bíblia não se contraria. Então deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando ele diz, digo mesmo, eu mesmo digo, não o Senhor, é porque Jesus, que havia estado entre os homens, não havia tratado aquele assunto. Não é que o que ele está falando não é canônico, não é bíblico, não é direção de Deus. Mas ele está dizendo, eu estou dizendo isso, mas o Senhor Jesus não tocou nesse assunto. Estão me entendendo? Então cuidado com expressões de falo eu, não o Senhor. Por que ele usa essa expressão eu e não o Senhor? Porque o Senhor Jesus não havia tratado aquele assunto. Amém? Vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Verso 13. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Por quê? O que estava acontecendo lá? Ah, agora eu estou crente, meu marido não é crente, e graça e paz, vou procurar um marido crente e se separa dele. Isso é algo só hoje? Não, já acontecia naquela época. Um monte de mulher ou de marido que se convertia, e não é porque você se converteu que você vai largar o cara. Ouça aqui. Isso é uma orientação bíblica. Não é porque você se converteu, nasceu de novo, que você vai largar o seu marido que ainda não se converteu. É uma orientação bíblica. Não faça isso. Sequência do texto. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha que coisa poderosa. Olha, a Bíblia, repita comigo assim, a Bíblia diz que a minha casa é santificada, abençoada por causa de mim. Ainda que o seu marido não se converteu, a sua esposa não se converteu, se houver uma pequena luz, toda a casa será abençoada. Você quer largar seu marido? Você é louca. Ele está sendo abençoado por causa de você.
Você quer largar a sua esposa, ela está sendo abençoada, mas pastor, ela não quer saber nada de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que por causa de você, porque existe uma luz naquela casa, todos estão sendo abençoados e santificados. O cara está bebendo, a mulher não sai do bingo, mas porque existe uma pequena luz, existe um remanescente naquela casa, toda a casa será abençoada. Então não largue seu marido, não largue sua esposa, e veja que Deus colocou você naquela casa para que todos sejam santificados, abençoados em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a isso, isso é algo poderoso. Agora, olha só aqui, verso, eu vou ter que ler tudo, puxa vida, é grande. Verso 26, ele começa a mencionar lá que ele recomenda que alguns não se casem. No verso 26, depois você lê na sua casa com calma. No verso 26, ele explica o porquê. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Se você está casado, não procure separar-se. Mas se está solteiro, não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los nisso. Aí vem o tema da mensagem: melhor não se casar. Mas por que ele está dizendo que é melhor não se casar? Vamos entender o que está acontecendo naquela época? Irmãos, Nero estava começando a já dar os seus sinais de perseguição à igreja. Paulo sabia que homens seriam queimados vivos na frente da esposa. E quantos aqui têm família, sabem do que eu vou dizer? Pode mexer comigo, mas não mexa com a minha esposa nem com meus filhos. Paulo sabia que muita lágrima ia cair no rosto de uma mulher, vendo seu marido ser devorado por leões, seus filhos sendo esquartejados. E ele dizia: quero dar uma sugestão para vocês, não se casem. É isso que o texto está dizendo. Não é que ele é contra o casamento, mas ele está apontando que está prestes a vir dias muito difíceis. Muito difíceis. É isso que Paulo está apontando aqui. Porque um solteiro está doendo em mim. Quantos aqui pais já chegaram a orar dizendo assim: Senhor, tira a dor do meu filho e põe em mim, mas eu não quero ver meu filho continuar chorando. Quantos pais já fizeram? Porque você vê lá, ainda quando é pititico, você não sabe aonde está e está chorando. Você fala: Senhor, tira dele, dói em mim, mas nele não. Nele não. É isso que estava ocorrendo ali em Paulo. Amém, irmãos? Está dando para entender o que Deus... Diga assim: o meu pai se preocupa comigo. Ele quer que eu me poupe de algumas dores e dificuldades. Graças a Deus, irmãos, no Brasil a gente vive um momento maravilhoso. Ser crente no Brasil é status. Mas existem países ainda hoje, tem um amigo meu que vai vir dar um treinamento profético aqui, e ele foi para algumas nações em janeiro, e ele viu isso, a perseguição mesmo, aquela coisa de louco, de matar. Se você continuar, eu vou matar seu marido, eu vou matar sua esposa, eu vou matar seus filhos. Então, sofrimento louco. Mas graças a Deus, irmãos, no Brasil vamos aplaudir ao Senhor por aquilo que Ele já fez na nação brasileira. Então, olha o verso 32, significa, e o povo parou de casar? Não, mas ele estava dizendo assim, calcule quanto será. Não basta só, eu quero casar, vai ter um custo, você está pronto para isso? Tem mulher que olha para o marido e fala assim: amor, não importa, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos chorar juntos, mas nós vamos, ainda que morramos juntos, eu quero estar do seu lado. Aí vai, filho. Agora tem mulher, amor, o negócio é o seguinte: enquanto você tiver dinheiro, nós estamos juntos. Agora a hora que acabar o dinheiro, acaba aqui. É verdade ou não é? Quantos casamentos não acabaram porque acabou o dinheiro? Porque acabou a saúde. E Deus está dizendo aqui, calcule antes.
Por isso que os pastores, eu não faço mais, mas ainda tem um monte de pastor. Nem a morte, nem a doença, eu vou te amar na morte, na enfermidade. Como que é que fala? Eu não uso. Mas no juramento lá, como que é? Na pindaíba, ainda que você não se converta do Corinthians, do Palmeiras, vou continuar te amando. Não é assim? E o cara promete um monte de coisa na alegria, na tristeza, na pindaíba, com Lula, com Bolsonaro, com Ricardo Nunes, e nós vamos te amar, para sempre vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Eu canto com a minha esposa. Então, deixa eu dizer uma coisa, mas tem hoje em dia, infelizmente, Renata, tem um monte de gente que não é assim, até a enfermidade, até a pereba, até a dificuldade financeira. Então calcule antes. Olhe antes. Amém? Olha a sequência aqui. Porque o cara, por que você se separou dele? Porque ele está na pindaíba. Mas ele já não estava com algumas dificuldades antes? Mas eu achei que ele ia mudar de vida. Não, filha, você tinha que ter calculado, olhado. Você ia pagar o preço para ajudá-la a levantar? Verso 33, verso 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Olha o texto. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas de Deus, em como agradar a Deus. Mas o homem casado, o que ocorre? Preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. É isso que a Bíblia está querendo ensinar eu e você. E aí vem, então Paulo está advertindo, enquanto a banda sobe, está advertindo a respeito das dificuldades. Verso 40, em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso também que tem o Espírito de Deus. O que ele está querendo colocar aqui, volta um pouquinho no 37. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle de sua própria vontade, e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Vamos parar aqui, olhe para mim. Às vezes a brincadeira da nossa época, olha para mim. A gente olha um solteirão, uma solteirona, a gente acha que ela é infeliz. Ai, tadinha, virou titia, virou titio. Isso é algo contra aquilo que as Escrituras estão dizendo para mim. E quem diz que é o casamento que vai torná-la ou torná-lo feliz? Tem gente que não se casou e está feliz da vida, está servindo a Deus, está trabalhando. Agora, muitos de nós entramos numa vibe da sociedade, e já estava ocorrendo isso naquela época, que quem é solteiro é porque é infeliz, é um traste, ninguém quer aquela desgraça. E não é nada disso. Às vezes é uma boa moça, às vezes é um bom homem, mas ele não tem. Se for hoje, tem cara de Coca-Cola, mas isso para mim é uma Fanta. Que como um homem desse não quer casar? Não é verdade isso? E Deus está querendo, irmãos. Lembra quando eu comecei a mensagem? Deus quer colocar em ordem algumas coisas que estão em desordem na nossa vida. A gente tem uma leitura de mundo, muitas vezes, equivocada daquilo que Deus espera de nós. Casamento dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho, porque agora a gente tem um proprietário. Vamos fazer um resuminho aqui? Agora não sou eu que mando. Viu, mulher? Quando você diz para o seu marido, hoje não, biblicamente você está pecando. Inventando aquilo, estou com uma dor de cabeça. Desde quando? Desde agora. Conversem, alegrem-se. Nós nascemos, irmãos, numa época da tecnologia, algo tão maravilhoso. Conversem, fala do que gosta, fala do que não gosta, fala do que é bom, do que não é bom. Brinquei a respeito do Lázaro, mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Graças a Deus, irmãos, hoje em dia uma criança, os psicólogos aí, temos psicólogos aqui? Tem alguém aqui? Psicólogos dizem o seguinte, que uma criança, quem bate muito nessa tecla é o Augusto Cury, que uma criança de 12 anos tem mais informação na cabeça do que os imperadores antigos de Roma. É muita informação e muito agito. Antes nós tínhamos
15, 20 amigos. Hoje a gente tem, não pode chamar de amigo, mas vamos lá. A gente tem 2.355, que a gente manda parabéns, que liga, que fica mandando mensagem. Meu pai tem uma lista de 10.555 amigos. Ele fala, meus amigos. Todo dia ele dá bom dia, boa tarde, boa noite. A Claudete, 37.975 bom dias. Boa tarde, boa noite. Já acordou? Estou acordando. Então nós temos um excesso e isso afeta a mente. Por isso se vale, porque tem coisa, irmãos, que não se resolve num gabinete pastoral. Tem coisa que se resolve na sala de um médico. Não estou bem, está afetando aqui, ó, o tico e o teco. Mulheres que estão achando que estão em depressão. Não é depressão não, está chegando na menopausa. Não, mas eu sou nova para isso. Mas tem gente que tem pré-menopausa, menopausa antecipada. Isso mistura tudo. E hormônio é sinônimo de demônio, irmãos. Porque tem mulher que parece que está endemoniada, mas não é demônio. Mas não é demônio. Os hormônios dela estão lá. No início do meu casamento, eu chegava em casa e falei, que mulher é essa que não foi essa que eu casei? Quem é você que eu não conheço? Prazer, narciomística. Mas mal sabia ela, mal sabia eu, que havia um processo, um ciclo, que uma vez por mês, eu ia chegar em casa e encontrar um monstrinho creque-creque. Eu falei, que é isso, filha? Tinha vezes, irmãos, Belchior, que eu fazia até o sinal da cruz na hora de entrar em casa. Eu falei, Senhor da glória, o que eu vou encontrar hoje? Aí quando eu descobri a Jefferson que já havia passado, aí eu olhava para ela e falava, cheguei. Que eu vi que o tsunami já havia passado. Dificuldades normais nossas. Consulte um médico. Atividade física. Não deixe que outro ofereça para sua esposa aquilo que você pode oferecer. Não deixe que outra ofereça para o seu marido aquilo que você pode oferecer. Converse. Mostre o caminho. Tem mulher que acha que o marido é vidente, é adivinho. O que ela vai gostar hoje? Qual é o caminho? Mostre o caminho do tesouro, filho. Mostra, mulher, o caminho do tesouro para ele. Mais para a esquerda, mais para a direita. Vai subir, está quente. Queimou! Fala! Olha o que a Bíblia está dizendo, que casamento para a gente precisa ser sinônimo de alegria todos os dias da nossa vida. Casamento, irmãos, é um negócio onde nós somos santificados. Sabe por quê? Porque a gente nega a nossa vontade e procura fazer a vontade para alegrar o outro. E quando a gente serve o outro, nós somos servidos também. Vou pregar sobre isso na ceia, eu já vou estragar a mensagem da ceia, mas vamos lá. Olha que coisa poderosa, irmãos. Davi, mencionei isso lá no aniversário, lá, nem sei de quem, né? Mencionando quando a gente estava junto. Davi, irmãos, o pai dele falou assim, filho, vai lá me servir cuidando das ovelhinhas. Vai lá, seus filhos estão na guerra, seus irmãos estão na guerra. Vai lá cuidar das minhas ovelhas. Davi, pai, o que o senhor quer que eu faça? Que eu cuide de ovelha? Eu vou cuidar de ovelha. Enquanto Davi cuidava de ovelha, sabe o que ocorre? Aparece um leão de tudo quanto é lado. Gigante. Diga assim, enquanto eu sirvo as pessoas, Deus me prepara para enfrentar leões. Davi poderia ter dito assim, mas pai, o senhor sabe que um dia veio um profeta aqui, o profeta Samuel, colocou a mão na minha cabeça assim, receba, você será rei. Porque tem gente que depois que virou líder de célula, depois que virou supervisor, depois que virou pastor, depois que virou apóstolo, depois que virou bispo, agora ele quer ser servido. Esse cara sou eu. Aí a gente olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vem lá e receba a unção de rei. E agora, o que eu vou fazer? Quem que eu vou reinar? Você vai reinar nas ovelhinhas lá. Vai, filha, cuidar das ovelhinhas. Vai cuidar das ovelhinhas. Mas não vou ser rei, não. Você vai cuidar das ovelhinhas.
Mas enquanto ele servia ao Pai, repita comigo, enquanto eu sirvo, repita isso, enquanto eu sirvo a minha família, Deus me prepara para matar leões. Ele continuou servindo. Ele chegou em casa e falou assim: pai, matei um leão. E o que mudou? Mudou nada, continua servindo. Mas Senhor, mas você não viu o que eu fiz? Porque o ser humano gosta de falar: você não sabe o que eu fiz para essa igreja, tem sangue meu aqui. Você não sabe tudo o que eu fiz, sua ameba. Você fez para quem? Servir a família. Aí ele continuou servindo a família. E sabe o que ocorre agora? Agora não veio o leão, agora vem um urso. E o mesmo homem que matou um urso, matou um leão, agora ele derruba um urso. Repita comigo, enquanto eu continuo servindo a minha família. Diga para quem está pertinho de você: eu nasci para te servir. Para a esposa, para o marido, para os amigos, diga assim: eu nasci para te servir. Diga assim: você pode não me valorizar. Uns maridos que estão falando para a esposa assim: você pode não me valorizar, mas Deus está me preparando para derrubar gigantes. Aí vem ele, matou o urso. E agora o pai dele falou: pai, e aí agora? Eu sou o chefe da casa? Não, ó, vai servir os seus irmãos. Porque quando ele foi lá, ele foi levar comida a Silas. Ele foi levar comida para os irmãos. Ele não foi lutar, ele foi levar comida para os irmãos. Enquanto ele foi servir os irmãos. E que tipo de irmão ele estava servindo? Uns irmãos encardidos. Você tem irmão encardido na sua família? Tem uns irmãos lá na sua célula encardido? Tem irmão encardido aqui entre nós? Tem um monte aqui. Mas ele servia os encardidos. Quando Davi chegou lá, falou: mas é petulante esse menino. Lembra lá o que o irmão do Davi falou para ele? Dá uma lida lá na sua Bíblia. O que foi que o cara foi lá para levar comida para ele, para aquele sem vergonha. Aí ele chama ele de petulante. Diga assim: enquanto eu sou desvalorizado pela minha família e pelos meus amigos, agora Deus está elevando o meu nível. Já matei leão, já matei urso, e agora vou matar um gigante. Lute pela sua casa, sirva a sua família, sirva seus filhos, sirva a sua família. Você não precisa fazer o que o outro faz. É porque o outro casou, você tem que casar também. Porque o outro fez. Não. Fique aonde Deus te colocou e sirva ao Senhor com alegria. E a mão do Senhor será com você. Amém.